Oi, gente! Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindos ao meu canal, onde a gente faz muito patchwork. Chegou a tão esperada aula do bloco de passarinho. Eu recebi uma revoada de pedidos, muita gente querendo bloco de pássaro, e é ele que nós vamos fazer hoje. Quando eu estava calculando esse bloco, eu olhei para ele estava muito sozinho. Então, além do passarinho, a gente vai aprender um bloco de flor e fazer um painel. Eu estou fazendo esse painel aqui para o meu ateliê e vou escrever nos espaços livres uma frase bem divertida. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Já se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma. Deixa nos comentários o que achou e o que mais gostaria de aprender. E não esquece de dar o seu like e compartilhar com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Esses blocos têm várias peças. Para facilitar a montagem, eu usei letras para a gente saber que pedaço nós estamos pegando em cada momento. Todas as medidas de corte estão em centímetros e eu usei a margem de 0,75 para todos os cálculos. Esse painel que eu estou fazendo, ele fica com 30 por 36 centímetros. Mas vocês podem usar os blocos tanto de passarinho quanto de flor para criar a sua peça. Aproveitem a aula e depois me mostrem a arte que vocês fizeram. Vamos começar o nosso painel pelo bloco da flor. Para fazer a flor, são esses cortes aqui que eu preciso, do A ao G. Vamos pegar primeiro os cortes B e C. Aqui é importante que o fio do tecido dos dois esteja para o mesmo lado. Eu posicionei os dois nesse sentido. Vamos usar a técnica dos cantos cobertos para poder cobrir um canto desse quadrado maior com o quadrado mais claro. Risco uma diagonal no quadrado mais claro. E vamos posicionar no canto superior direito de cada quadrado colorido. Aqui a diagonal vai ficar nesse sentido. Para fazer os cantos cobertos, nós vamos para a máquina e passar uma costura a um fio de cabelo para fora dessa diagonal, para ele ter espaço para virar e fazer a curva. Passada a costura, antes de refilar, é legal dar uma olhada se a célula continua sendo um quadrado e aí cortar esse excesso, deixando uma margem de costura aqui. Com as 4 prontas, nós vamos pegar o corte A, também colocar o fio no mesmo sentido, riscar uma diagonal e vamos fazer a mesma técnica de cantos cobertos. Então, nós vamos fazer o canto coberto exatamente embaixo desse que nós acabamos de fazer. As 4 iguais na mesma posição. E passar uma costura a um fio de cabelo para fora da diagonal. Passada a costura aqui a um fio de cabelo para fora, tomba e dá uma olhada se continua sendo um quadrado essa célula. E aí, você já pode refilar esse excesso, deixando uma margem de costura. E as 4 vão ficar iguais a essa célula aqui. Coloquem todas na mesma posição, formando um for patch. E agora a gente vai virar todos esses triângulos menores para o centro. Esse já tá no centro, esse vem para o centro, vira para o centro e vira para o centro. E vamos costurar 2 a 2, esse com esse e esse com esse. E depois essa faixa na de cima, formando as pétalas da nossa flor. Costurei as 2 faixas e agora eu vou colocar e emendar uma na outra. Direito com direito, encontro os centros e as diagonais aqui do triângulo mais claro e costura uma na outra aqui. Com o for patch costurado, nós temos a pétala da flor. E agora nós vamos para as folhas e o galho. Para isso, nós vamos pegar o corte D e o E. E vamos usar a mesma técnica dos cantos cobertos neles. Vou fazer 2 células. Risco a diagonal no quadrado. E aqui elas precisam estar espelhadas. Então, eu vou colocar um com a diagonal para cá
e o outro para diagonal para lá. E os dois localizados na parte inferior do retângulo. Do mesmo jeito, vou passar uma costura a um fio de cabelo para fora dessa diagonal. Com as costuras passadas, eu já posso virar. Ficar se isso continua um retângulo e refilar o excesso. Falta esse quadrado aqui. Para fazer o quadrado que falta, eu vou pegar as peças G e F. A G eu preciso cortar na diagonal. Nós vamos agora centralizar esses triângulos na faixa F. Acha o meio da faixa F, pode passar no ferro ou vincar com a mão. Meio do triângulo. E vai encontrar meio com meio, direito com direito e passar uma costura. E repetir depois do outro lado. Com os dois triângulos costurados, a gente vai refilar esse quadrado para 5,5 centímetros, que é o tamanho desse nosso retângulo. E ele vai encaixar nessa posição, formando o cabinho da nossa flor. Agora, nós vamos costurar essa faixa e depois uma na outra. Para costurar essa faixa nessa, é legal de encaixar esses dois bicos. Esse bloco já está pronto, agora nós vamos para o bloco do pássaro. Vários cortes são necessários para a gente fazer o bloco do pássaro. Eu escolhi fazer o corpo de vermelho, a asa de rosa com bolinha e o peito de verde. E esse aqui é o fundo. E um bico laranja. Vou deixar todas as medidas para vocês, do A até o N. Vamos pegar a peça K e L, colocar os dois quadrados no mesmo sentido do fio, riscar uma diagonal no L, direito com direito, e passar uma costura a uma margem de costura de distância para cada lado da diagonal. Nós vamos fazer um triângulo perfeito. Esses dois quadrados vão me dar 2 células de triângulo perfeito, mas para esse bloco a gente só vai precisar de uma. Costurado aqui dos dois lados da diagonal, eu tenho um triângulo perfeito de cada lado. Vou cortar nessa diagonal e passar. O triângulo perfeito pronto, nós vamos pegar a faixa N e costurar esse triângulo do lado direito da faixa N, encostando as duas cores de fundo e deixando o vermelho para o superior direito. Costura esse aqui e reserva. E vamos pegar o corte A e um dos cortes C. Faz uma diagonal no corte C, coloca embaixo do retângulo A e vamos fazer também o canto coberto aqui, passando a costura a um fio de cabelo para fora dessa diagonal, para depois a gente ter isso aqui. Ficou dessa maneira. Agora a gente só refila o excesso. E também reserva essa parte. Nós vamos montar 2 voos do ganso com 2 retângulos do B. Deixa esses dois aqui separados. Um voo do ganso nós vamos montar com um C e um D. E o outro voo do ganso nós vamos montar com um C e um F. Vou deixar esses separados e nós vamos montar esse voo do ganso com o D nessa posição e esse voo do ganso com o F nessa posição.
Costurado o primeiro lado, refila o excesso e já pode colocar o C no outro lado, fazendo o bico do voo do ganso. Com esses dois prontos, reserva eles também. Nós vamos pegar o quadrado E, um C e um F. E nós vamos cobrir esses dois cantos de baixo, o C do lado direito, o F do lado esquerdo. Já pode aproveitar, pegar um quadrado I, riscar a diagonal e colocar nesse canto aqui. Reserva essa parte também para a hora da montagem. Agora, nós vamos pegar o triângulo G, um quadrado do I e cobrir o canto direito superior, um quadrado do H e cobrir o canto esquerdo inferior. Traço a diagonal nos meus dois quadrados. O fundo vai embaixo, com a diagonal nesse sentido, e o I vai em cima, no canto superior direito, também com a diagonal nesse sentido. Então, a gente tem as duas diagonais paralelas aqui. Costurado, refilo o excesso e já pode reservar essa outra peça. Vamos pegar mais um retângulo B, fazer a parte do bico com o quadrado M, cobrindo o canto superior direito. E já vamos aproveitar, pegar o último H e o outro M e cobrir o canto inferior direito. Para eles depois ficarem assim e formar o bico. Então, no retângulo B, a diagonal tá aqui. No quadrado H, a diagonal está aqui. Eles têm que encaixar assim depois para formar o bico do passarinho. Reserva esses dois também. Tá faltando a gente fazer o último quadrado C com o quadrado J do fundo. E nós vamos cobrir um dos cantos dele também com o J. Com essa última célula pronta, a gente já pode começar a montar o bloco. Nós vamos montar primeiro a faixa central do bloco. Esse aqui que tem o bico, o nosso G com os cantos cobertos, o quadrado E e um voo do ganso que tem o D aqui na ponta. Costura 2 a 2 e depois um no outro. Faixa central costurada, a gente vai pegar aquela que tinha a célula N e o triângulo perfeito e encaixar aqui embaixo. E agora já dá pra gente agregar o A, também com esse canto coberto do lado direito, para terminar a cauda do passarinho. Os 2/3 de baixo já estão prontos, agora a gente vai trabalhar na faixa de cima. A faixa de cima, ela vem com o bico, o quadrado C com o canto coberto de fundo, o nosso voo do ganso e a última faixa B. Então, nós vamos montar essa faixa aqui e depois acoplar ela nesse pedaço. Costura 2 a 2 e depois um no outro. Com essa faixa construída, agora a gente vai acoplar nesse pedaço que a gente já tinha. Finalizado o bloco do passarinho e o da flor, agora a gente já pode montar a parte do fundo para criar o painel. Para esse fundo, nós vamos precisar dos cortes A até o E. O A, o B e o E, nós vamos usar no pássaro. E o D e o C na flor. Então, eu vou começar pelo pássaro. Vou colocar o E do lado direito, o A na parte de cima e o B na parte de baixo. Com a parte do passarinho pronta, a gente vai deixar reservado, pegar os quadrados C e cortar os dois na diagonal.
A gente está fazendo isso com esses triângulos porque eu quero que a flor fique em ponta. Então, a gente precisa colocar os triângulos em volta aqui dela. Para poder fazer um bloco com a flor em ponta. Então, eu vou costurar 2 a 2, primeiro esses dois, depois esses. Acho o centro do triângulo e alinha com o centro do bloco. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Com os triângulos colocados, eu tenho meu bloco, ele tá maior do que eu preciso, eu vou refilar ele para o tamanho. E o tamanho que eu quero é o mesmo tamanho que eu tenho no D, que é 18 centímetros. Então, centraliza a flor e refila ele para 18 centímetros. Refilado o meu bloco, para o tamanho que eu quero, eu vou pegar a parte D e costurar ele aqui em cima. Vai ficar do mesmo tamanho do nosso pedaço do passarinho. E depois eu vou costurar um no outro, formando o topo do meu painel. E temos o painel pronto, com o passarinho e a flor, e espaço aqui pra gente fazer uma coisa bem divertida na hora de quiltar. Podem aproveitar os motivos do passarinho e da flor para fazer o painel, ou fazer separado e aí criar a arte de vocês. Eu vou preparar esse aqui para quiltar e a gente se vê na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa. Um beijo da Pituca Sapeca!